os novos direcionamentos de educação, a gente está tendo contato com pessoas com deficiência. Porque antes, na minha época, eu já passei dos 15, acho que a maioria aqui também já passou um pouquinho. Eu já estou quase nos 18 anos, né? Estou com 42 anos. E a gente, na minha época, quando tínhamos contato com pessoas com deficiência, eram pessoas que tinham tido pólio, sequelas de poliomielite, mas ainda assim sequelas leves que permitiam que elas utilizassem uma escola, porque não se falava em adaptação, só existiam escadas, e essas pessoas tinham condições mínimas de pelo menos subir escadas. Então era esse o contato máximo que nós tínhamos com pessoas com deficiência. Nós não convivíamos com cadeirantes, com deficiências visuais e com outras tantas deficiências. Primeiro que nós tínhamos aqueles conceitos de asilamento, do afastamento do convívio das pessoas, porque elas não eram, entre aspas, normais, então elas não tinham que conviver conosco. Vou falar o intuito da nossa palestra aqui hoje, primeiro é esse que eu falei para vocês, que vocês são a linha de frente, e acho que é bastante importante essa parte de sensibilização do educador, principalmente, no meu caso, do educador físico, que é a experiência maior que eu tenho de atletismo, e também colocar um pouco da minha experiência pessoal, tentar passar para vocês um pouco das vivências, e o tema da minha palestra é Reinvente-se, porque a cada segundo a gente precisa se reinventar. A vida apresenta umas surpresas para a gente, né, e vai do que nós fazemos e de como nós encaramos essas surpresas. Eu fiquei numa cadeira de rodas após sequelas de uma doença neurológica. No ano 2000 eu tive uma infecção de garganta e eu, na época, eu sempre trabalhei com informática, minha formação é de análise de sistemas, e eu era hiper estressado. Então eu trabalhava 18 horas por dia e o tempo que sobrava era dormir ou no volante ou na frente do computador. Então era sempre um risco. E como vocês sabem, quanto mais estressado você está, mais o seu sistema imunológico também baixa. Então uma simples infecção de garganta que eu tratei durante 7 dias com antibiótico, não resolveu, precisei para uma internação, fiquei internado e nessa internação foram mais 7 dias de antibióticos fortes e o sistema imunológico tentando resolver esse problema. Não resolveu. Ele tentou e foi atacando outros sistemas, inclusive meu sistema motor, meu sistema, outros sensoriais também, o ouvido e parte da minha visão também ficou comprometida. Mas aí essas sequelas foram as iniciais. Depois de alguns meses, eu comecei a ter alguns problemas de articulação e o médico perguntou, qual que é o esporte que você pratica? Eu olhei para ele e falei, poxa, eu pratico, só o máximo que eu faço é empurrar mouse. Né? Ele falou, não, você está com lesões de atleta de performance. Aí começou a estudar, pesquisa, o tempo passando, o problema aumentando, não sabiam o que era. Depois de algum tempo, já operando o joelho direito e operando o joelho esquerdo, nós fomos na fisioterapia, fizeram uma sessão de corrente russa, que é uma eletroestimulação. Depois dessa estimulação, eu fui sair da maca e já saí da maca direto para o chão. Não sentia mais as pernas, tamanho era o processo de fadiga. E a partir daí foi uma luta, né? Vai para o médico, o fisioterapeuta falou assim, não, você já operou um joelho, já operou outro. A gente está tendo essa resposta neurológica, então não é ortopédico. Vamos parar aqui, vamos investigar. Aí você vai para o médico, é tal coisa. Vai no outro, é tal coisa. Vai no outro, o prognóstico é pior ainda. Vai no cara falando, não, você está com esclerose lateral amiotrófica. Meu Deus, o que é isso? Você vai pesquisar no Google, você morre na frente do Google, porque a perspectiva é a pior possível. O melhor prognóstico são 5 anos de sobrevida. Isso quando dá tempo de diagnosticar. E vai pegar meu remédio e pronto. Só que não era dor. Era um momento assim que foi o estalo. Que falou assim, poxa, e agora? Né? O que eu vou fazer? Os prognósticos são os piores. Aí veio aquele pensamento que foi o mais importante nesse trecho todo. Eu tenho 2 opções. Ficar aqui dentro chorando ou sair e arriscar fazer alguma coisa, arriscar tentar ser feliz. Aí foi aí que toda essa história começou. Eu falei assim, não, então vamos correr o risco, vamos ver o que é. Aí eu assumi a cadeira de rodas, assumi que eu era cadeirante, assumi que eu era uma pessoa com deficiência e que eu tinha limitações. Porque até então eu não assumia isso.
Eu achava, o meu maior problema, quando eu comecei a perder os movimentos, foi a questão do carro. Eu falava, poxa, eu gosto tanto de dirigir, eu preciso, né, de fazer tanta coisa. E olhei para o médico, né, um japonês, na época ele me xingou bastante. Eu cheguei lá chorando e o cara falou assim, pô, por que você está chorando? Não, porque eu não vou dirigir mais. Eu falei assim, pô, você é retardado, né? Essa deficiência não é só física, não, né? Eu falei, pô, não, por quê? Aí ele explicou, eu parei de chorar, porque eu sou um chorão de carteirinha. E ele explicou que havia carros adaptados, enfim. Eu falei assim, pô, então agora a vida começa a seguir. Então, a partir daí, eu surtei com os médicos, com os fisioterapeutas, por quê? As perspectivas eram ruins porque o meu processo de fadiga era e ainda é bastante intenso. Então, algumas atividades para mim, como por exemplo, agora há pouco eu subi daí do piso que vocês estão para cá e fiz força para passar para o piso e depois fiz força para passar para a cadeira em seguida. Eu ainda estou cansado, porque é um tipo de esforço que eu não estou acostumado a fazer. E são essas as consequências. Tem dias que o meu corpo está muito legal, parece que eu vou levantar da cama e sair andando, e tem dias que eu simplesmente não saio de casa, porque é uma situação que eu aprendi a ouvir o meu corpo. Então são N situações, e isso nós estamos falando somente do mundo do Valdir, da deficiência dele. Então nós temos N deficiências. Eu vi que nós temos no público uma pessoa com deficiência visual, temos o Rodrigo também, que é cadeirante, que é um outro, que devido a um outro tipo de deficiência, e que em algumas situações eu vi que ele entrou na bicicleta que está lá fora, ele entrou muito mais rápido e muito mais fácil do que eu. Então, cada pessoa, cada um é um universo, é uma individualidade bastante complexa e bastante diferente. Então, antes de começar, só falando da parte que eu briguei com os médicos e com os fisioterapeutas, porque vendo-se que o meu problema era de fadiga intensa, se o meu problema é de fadiga intensa, intuitivamente eu achava que o quê? Eu preciso então melhorar a qualidade muscular. Melhorando a qualidade muscular, quando o músculo for recrutado, ele vai ter uma resposta melhor. E eles, por outro lado, falavam não. Você precisa de sedação. Eu sentia muitas dores, porque o processo de retificação da coluna, porque quando você fica sentado, a coluna lombar ela vai retificar, ela vai mudar de posição, e esse processo é bastante doloroso. Então era quase toda semana pronto-socorro, morfina e uma série de remédios pesados para aliviar isso. Então aquele cara que trabalhava 18 horas por dia, dormia agora 18 horas por dia. Foi o inverso. E muita coisa daquela época, parte da minha memória acabou por causa daqueles remédios. Então foram algumas coisas, alguns empecilhos daqueles momentos, mas que aí a gente começa a resgatar. Depois dessa briga com os médicos, eu fui aos poucos voltando para a natação, que era o esporte que eu estava mais adaptado, o meio que eu tinha mais afinidade, e voltei a nadar. Agora, depois dessa trajetória, aqui nós temos um slide que eu coloquei como liberdade e resgate. A primeira vez que eu voltei eu estava no Sesc Belenzinho, eu nadava aqui no Sesc Santana, né, na Zona Norte, e depois eu conheci com a inauguração do Sesc Belenzinho, eu fui lá, voltei a nadar, e falei assim, poxa, então eu vou nadar que ele é mais perto de casa. Nadando, uma das instrutoras me viu, porque ela estava fazendo a pós-graduação dela em esporte adaptado. Ela me viu chegando com a cadeira, me viu nadando, estava no intervalo do meu treino, ela veio conversar comigo e falou da musculação. Como eu já estava com aquela ideia de que eu precisava melhorar a minha condição física, eu falei, poxa, vamos tentar, no máximo que vai acontecer, eu vou ficar um pouco cansado e pronto. Fui para a musculação, depois de um ano, isso já em 2011, ela falou assim, poxa, agora que você já fez musculação, você já está entrando num ritmo legal, já dá para você fazer corrida de rua. E eu nem sabia que cadeirante corria. Eu já tinha visto cadeirante nadar, né? Era o máximo do mundo de esporte adaptado que eu conhecia. E aí fui para uma corrida de rua, que foi aí no Minhocão, e eu tinha ido até com uma cadeira convencional, porque a cadeira de atletismo é bastante cara, a última que a gente fez cotação estava em 12 mil reais, então é um esporte bastante caro, né, para você se bancar. Corri no meio do pessoal, deu alagado, eu não sabia nem que a gente tinha que ficar na frente, que podia ficar na frente, o pessoal foi me empurrando, foi muito legal. E depois que você cruza a primeira linha de chegada, é uma situação que não adianta, você se adapta, você gosta,
e fica no esporte. Aqui já foi agora, foi no começo de 2012, quando um amigo viu que eu estava correndo bastante, falou assim, poxa, você está correndo e tal, você não quer usar uma handbike? E essa daí foi aquele momento que eu falei, né, que eu sou chorão, eu estava montando ali equipamento, aí fui lá pro Minhocão, aí a primeira vez que eu desci, o pessoal estava junto comigo, aí tava, é uma sensação tão boa de você recuperar alguma coisa, que eu falei assim, poxa, eu vou desmontar na frente deles. Então eu fui um pouquinho mais pra frente, fui chorando, voltei e tal. Aí eu falei, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu só tô emocionado porque quando você perde alguma sensação, ou você é privado de algum movimento, quando você tem algo que se aproxima daquilo que você tinha, a sensação é tão espontânea e tão libertadora que a emoção vem naturalmente. Aqui são algumas imagens. As duas de baixo são do momentos de superação, né, que foram nos jogos regionais. Ali embaixo, você está fazendo a descrição para ela das fotos? Senão eu faço aqui alguma coisa. Tá, a handbike, né? Você já conhece, são 3 rodas e ela é impulsionada com as mãos só. Aqui nós temos, que a qualidade não deve estar muito boa, acho que nem você está vendo os detalhes dela. Aqui embaixo, nesse slide, nós temos 4 fotos. Pode ser, pode. Para o pessoal poder ter mais nitidez aqui na foto. Eu coloquei, são 4 imagens no slide. Nós temos embaixo, são 2 fotos embaixo, elas são dos jogos regionais do ano passado, que nós defendemos a cidade de Rio Claro. E ali mostrando as dificuldades, né? Ao fundo dessa primeira foto lateral, nós temos 3 cadeirantes e 3 técnicos. No fundo da foto nós temos uma cadeira de atletismo, que é essa que eu falei que custa a partir de R$12 mil, e outras 2 pessoas com cadeiras de basquete, cadeiras convencionais de basquete, que até o ano passado eram permitidas nos jogos regionais. Este ano já foi eliminado, não se pode mais correr com cadeira de basquete, e a classificação funcional também agora é a mesma adotada pelo CPB. E não existe mais classificador funcional no estado, agora só